Deus, graça e paz, amém? Bom é estarmos aqui novamente no dia de hoje, podendo cantar louvores ao nosso Deus, sermos tratados pela palavra do Eterno. Este Deus que tem nos encorajado, este Deus que tem estado presente na nossa vida em todos os momentos, Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Éfeso, lá no capítulo 3, versículo 14 ao 21, eu convido você a abrir a sua Bíblia neste texto. Efésios capítulo 3, versículo 14 ao 21. Paulo está orando pela igreja em Éfeso, para que o poder do Espírito Santo de Deus possa inundar, possa transbordar a vida daquela comunidade. E este também deve ser o desejo do nosso coração, buscar sempre o crescimento na graça maravilhosa de Jesus. E Paulo então ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos juntos, versículo 20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Um coração repleto, um coração cheio do Espírito Santo, ele vive para Possamos então nesta noite engrandecer na coletividade este Deus que é merecedor de toda honra, todo louvor e toda glória. E a minha oração de antemão é que o Espírito de Deus envolva a vida de cada um de vocês nesta noite. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de convidar o Alan nesse instante para nos dirigir a Deus numa oração de adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos cantar este hino de gratidão ao nosso Deus. Um hino de gratidão ao nosso Deus. Eu gostaria de perguntar a você nessa noite: você está grato a Deus pelas coisas que Ele fez na sua vida essa semana? Estamos, né? Deus fez tantas coisas boas para nós. Nos deu água, nos deu ar, nos deu sustento, nos deu a veste, nos deu a vida. Mas acima de tudo, Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo. Então vamos agradecê-lo por isso. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste,
por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém, nós vamos aprendendo. Podeis sentar, queridos? Eu gostaria que você, nesse instante, pudesse refletir um pouco à luz deste texto que nós lemos, onde Paulo termina essa sessão e ele diz assim que o nosso Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje de manhã nós estamos aqui falando com a igreja a respeito disso. O que me trouxe a este lugar nesta noite? O que trouxe você neste recinto de culto nesta noite? Você veio aqui em busca de quê nessa noite? E eu quero dizer que se você, durante a semana, você leu a Bíblia, você orou, você teve comunhão com Deus, você teve um bom relacionamento com os seus semelhantes, seja onde for, seja no âmbito familiar, seja no âmbito trabalhista, seja onde for, eu quero dizer para você que essa noite vai ser uma noite muito especial na sua vida, porque você veio preparado nesta noite para as grandezas, e receber as grandezas espirituais. Mas caso contrário, pode ser um tédio o culto nessa noite. Mas não é você que está entediado, é Deus que está entediado. Isaías diz assim: quem requereu de vocês o só pisar nos meus átrios? Deus quer o seu coração, Deus quer a sua alma, Deus quer a sua vida numa intimidade, num relacionamento constante com Ele. Amém? Então faça isso agora, curve-se diante de Deus, derrama a sua alma, o seu coração. Nós estamos aqui para isso, com toda a liberdade, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós podemos orar, nós temos essa via que nos leva ao Pai, este caminho que está aberto. Nós podemos enlarguecer nessa noite,
os nossos relacionamentos com Deus. Então vamos falar com Ele, a orar, derrama em sua alma, lembra de situações que você gostaria muito de estar orando, pessoas, situações que você gostaria de e tem que enfrentar e talvez esteja um pouco amedrontado. Coloca isso diante de Deus. Senhor, Pai de toda a eternidade, como é bom ver o teu povo aqui nessa noite, buscando ao Senhor. Como é maravilhoso saber que o Senhor está aqui presente, na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos da configuração, nós não estamos precisando da matéria para contemplar a tua beleza, porque o teu poder enche esse lugar nessa noite. Nós te agradecemos por isso. Nós bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus santo e poderoso, ou é Deus santo e poderoso. Nós nos prostramos diante da tua majestade e queremos só te adorar. Queremos também, ó Deus, em nome de Jesus, ser instrumentos para levar boas novas de salvação, de libertação, de encorajamento às vidas que estão precisando. Ó Deus, que o teu Espírito poderoso, o Espírito Santo, possa inundar a nossa vida nessa noite, encher o nosso coração, de tal maneira que nós venhamos sair daqui hoje com o nosso coração fortalecidos na adoração, a leitura da tua palavra possa nortear a nossa vida. Nós queremos pedir isso ao Senhor. Mas eu também quero te pedir, ó Deus, por famílias. Quantos irmãos gostariam de estar conosco e não puderam estar? E quantos também poderiam estar e não tiveram uma chama ardendo no seu peito para estar aqui conosco? Ó Pai, que o Senhor cuida de cada um. Cuida daqueles que estão no leito da enfermidade. Cuida, Senhor, daqueles que estão fragilizados emocionalmente, espiritualmente. Cuida de cada um deles, Senhor. Ó Pai querido, permita que a tua igreja, que nós, como igreja do Senhor, instalados aqui nesta localidade, que nós possamos ser sal e luz, ser tempero para a cidade de São Pedro. Ó Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus, por cada trabalhador que aqui está, por cada trabalhadora. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja usando os teus filhos e filhas no seu âmbito de trabalho, para estar levando boas novas de salvação àqueles que estão ao seu redor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nesse instante, por este mundo tão conturbado, por este mal que assola a humanidade, que assusta a humanidade. Ó Deus, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, e nós não precisamos temer nada dessas coisas, porque o Senhor está conosco. E se algo estranho acontecer aqui nessa vida, nós estaremos com o Senhor também. Ó Deus, nos fortalece, enche o nosso coração de esperança, inunda este lugar nessa noite. Ó Pai, receba agora também o canto do nosso coração, dos nossos lábios. Ó Deus, queremos oferecer essas canções tão somente ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos cantar? Eu quero convidar aqui os nossos queridos jovens que estiveram ensaiando ontem e vão nos conduzir com alguns cânticos espirituais. Isto é muito bom. O cântico... Vamos lá, vamos ficar em pé, queridos. Vamos nos colocar na presença do nosso Deus mais uma vez e nos derramar o nosso coração e a nossa alma e com nossas vozes declarar que nós amamos ao nosso Deus e aqui nos vimos para adorar e para exaltar Ele.
que será um dia nós estarmos para todos sempre na presença do nosso Deus, nos derramando, nos prostrando em adoração. Que no nosso coração possamos realmente clamar, como diz essa música, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos ansiar por este dia tão maravilhoso, onde nosso Senhor Jesus voltará para buscar todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Poder sentar, queridos. Livro de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 ao 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Quero
meditar com vocês nessa noite sobre qualidades na vida cristã que indicam o nosso crescimento espiritual, que conta para Deus. Ele nos salvou e Ele espera que cada um de nós possamos desenvolver a nossa salvação, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Diz assim o texto, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12. Finalmente, seja todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Queridos, quando eu era ainda bastante criança, e eu acredito que deve ter sido a minha primeira viagem de ônibus, então ficou na minha mente algumas coisas que marcaram a minha história. E uma das coisas legais que aconteceu naquela viagem foi quando eu vi o motorista do ônibus, e quem é caminhoneiro aqui sabe muito bem disso. Ele desceu com um martelinho de borracha e foi batendo ali nos pneus do caminhão. Eu ainda bem criança, eu fiquei me indagando, por que será que esse rapaz teve esta atitude? E aí depois, curioso como sempre, eu fui perguntar para ele por que ele fez aquilo. Então ele olhou para mim e disse assim, sabe o que significa isso? Segurança. Então todo motorista faz isso para conferir os pneus, para que os passageiros tenham uma viagem segura, uma viagem tranquila. E todos nós deveríamos ser muito gratos por isso, né? E ele disse para mim assim, eu nunca vou me esquecer, talvez eu tivesse uns 6, 7 anos de idade, ele disse para mim assim, chama-se checagem, que nós fazemos antes de qualquer viagem. Queridos, na vida cristã, como é que eu e você, nós podemos checar o nosso crescimento espiritual? Como que nós podemos olhar para nós mesmos de frente de um espelho e fazer então uma checagem da nossa vida espiritual e quem sabe perguntar para nós mesmos, que nível espiritual eu estou? Pedro, em sua carta, ele mostra isso para nós, e esta carta que nós estamos conversando há alguns dias é a carta da esperança. Então, dentro do aspecto de renovação, dessa carta serve muito para que nós possamos pensar a respeito da nossa renovação espiritual. E Pedro, então, ele oferece aqui para nós alguns itens para nos ajudar a conhecer se estamos ou não progredindo na vida espiritual. E no texto que lemos, nós encontramos aqui esse tipo de checagem. Então, Pedro nos leva a averiguar a nossa maturidade espiritual, em que nível nós estamos. E é importante nós notarmos aqui nessa carta, que é uma carta bastante significativa, e é uma carta contundente, aonde Pedro ele trabalha desde o início da sua carta a nossa salvação em Jesus Cristo. E é importante notarmos que agora Pedro não vai estar falando mais a um grupo restrito, mas agora Pedro ele transforma esta restrição em amplitude. Ele vai falar a todas as pessoas a respeito da necessidade do crescimento espiritual do filho e da filha de Deus, daquele que já experimentou o que nós chamamos de um novo nascimento, o que nós chamamos então de conversão.
E veja que há um pensamento nesta sessão aqui que nós lemos. Se você olhar o contexto anterior, você vai ver isso, que Pedro ele está mostrando para nós agora a respeito do que é essencial. Ele mostra os deveres, agora ele mostra o que é essencial para esse nosso desenvolvimento, aquele que tanto Paulo, quando lemos aqui no texto inicial, almejava, para que Cristo fosse sendo formado no coração de cada cristão, e cada cristão estivesse vivendo de uma maneira que agradasse, que honrasse ao Senhor, e dentro daquele âmbito de vivência, pudesse então ter um bom relacionamento com aqueles que estavam ao seu redor. E ele então aborda aqui este texto para nós, versículo 11, ele diz que a nossa conduta comportamental, ela é extremamente importante para que as pessoas possam olhar para nós e possam então glorificar a Deus e engrandecer o Senhor. Ele diz assim no versículo 11 que o agir do cristão, ele é extremamente importante para aquelas pessoas que estão estranhas ao Evangelho. Porque ao olhar para nós como crentes, eles verão grandes mudanças, e isto causará no coração deles uma impressão tão grande que eles vão render-se aos pés de Jesus. E Jesus mesmo, certa feita, ele disse sobre isso. Ele olhando para os discípulos, ele disse assim: olha, é importante que vocês vivam as dimensões do reino, para que quando os homens olharem para vocês, eles possam então, através das suas obras, através das suas atitudes, glorificar a Deus que está nos céus. Então, dentro desta visão aqui da carta de Pedro, quais são as qualidades na vida cristã que indicam o nosso crescimento espiritual? Pedro nos dá uma bela lista disso. E eu quero começar aqui com a primeira palavra que ele coloca diante de nós. Ele coloca aqui sobre a unidade cristã. Olha para o texto, e o texto vai dizer assim: sede todos vocês de igual ânimo. E esta é uma referência de unanimidade de coração. Ou seja, é o mesmo propósito, uma mesma concordância nos principais pontos doutrinários. E Pedro então começa a trabalhar isso. Ele começa a mostrar assim, olha, entre vocês é preciso haver uma união tão grande, e ele diz assim, olha, uma unicidade de coração naquilo que tange a doutrina dos apóstolos, ao que os apóstolos ensinaram, a doutrina que Cristo então ensinou. E Pedro então, ele acha isso muito importante, e ele faz questão de fundamentar o seu ensino nas palavras de Jesus, onde ele busca também, lá no capítulo 17 de João, aquela bela oração que nós conhecemos, que é a oração sacerdotal. Ele ora para os discípulos, ele pede a Deus para a igreja daqueles dias, para que eles pudessem ser tão unidos, e ele fala algo tão forte ali, ele diz assim, olha, há necessidade que vocês sejam tão unidos quanto Jesus e Deus. E ele fala assim, eu oro por vocês, para que esta unidade, ela seja tão vivencial e exequível, que as pessoas possam olhar para vocês e não fazer confusão nenhuma, porque no coração de vocês foi ali então implantado o reino de Deus. Queridos, se todos fossem unidos, se todos fundamentassem a sua fé plena, exclusiva na pessoa de Cristo Jesus, todos os propósitos do reino, todos os propósitos estabelecidos por Jesus, eles seriam alcançados nos nossos dias. Nós não podemos estar numa comunidade onde cada qual pensa diferente. Nós estamos numa comunidade onde o bojo central, onde a palavra de Deus é o centro, onde existe uma doutrina certa, a doutrina de Cristo, e nós precisamos então olhar para o texto sagrado e detectar quais são esses ensinamentos. Para quê?
para que haja uma unidade de pensamento e para que haja o que houve aqui nessa noite e o que haverá, para que nós possamos cantar os cânticos espirituais juntos em louvor ao nosso Deus, para que nós possamos ler as Escrituras na perspectiva correta, para que nós possamos orar e concordar um com o outro naquilo que nós estamos falando a respeito das coisas espirituais. E Pedro ele deixa muito claro isso para nós no versículo 11, que o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, ele só dá numa dimensão a partir de que haja um crescimento espiritual de cada crente, aonde ela atinge a maturidade espiritual, e as pessoas então olhem para nós e falam assim, ali a verdadeira unidade. E destacando isso, eu poderia levar você ao texto de Atos, quando Lucas está escrevendo Atos capítulo 2. E ele chega lá pelo versículo 42, e ele fala assim, que tamanha era a coesão, tamanha era a unidade entre aqueles cristãos daquela época, que isto ia atraindo as pessoas de fora, e isso foi causando talvez um dos grandes problemas das perseguições dos grandes imperadores à igreja, foi a inveja por ver o cristianismo conseguir unir as pessoas e crescer este número e aumentar este número. Chega tanto que Constantino, ele chega a falar assim, não, nós vamos decretar o cristianismo como a religião do império, porque esse grupo cresce demais. E este grupo crescia mesmo, crescia porque havia ali unidade. E o texto nos diz que eles reuniam semanalmente, diariamente, de casa em casa, e eles não viviam cada qual para si, satisfazendo seus próprios anseios, as suas filosofias. Não, o texto nos diz que eles mantinham firmes na doutrina dos apóstolos, e por manter-se nessa doutrina, havia então unidade e havia então crescimento. A unidade, queridos, ela é extremamente vital para a vida cristã, e todos os apóstolos fizeram questão de enfatizar isso. E Paulo, ele não só no texto que nós lemos aqui de Efésios, mas quando ele escreve a sua carta também aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 4, 16, ele fala sobre este assunto. Ele exorta da importância dos cristãos serem unidos. E assim percorre todo o Novo Testamento. Queridos, fica muito claro aqui para nós que os cristãos, que nós devemos ser então governados, não por aquilo que pensamos ou achamos, mas que nós devemos ser governados pela mente de Cristo, de modo que as diferenças, elas deixam de existir, elas passam a ser nada aos nossos olhos, e aí a unidade, vivendo essa unidade, nós vamos enriquecendo a igreja de Cristo. E como Jesus e o Pai são um, ele anseia que eu e você, que todo este corpo, nós sejamos um em Cristo Jesus, partindo para um mesmo propósito. Mas esse texto, ele não para aqui, esse texto rico em lições. E nós temos aqui um segundo aspecto da checagem para nós sabermos se nós estamos crescendo espiritualmente. Primeiro é olhar para nós e falar assim, estou vivendo em unidade, unicidade de coração, com a doutrina de Cristo. Segundo, Pedro diz assim, olha, se você quer fazer uma checagem, você precisa ver se você está vivendo mutualidade. E ele trabalha aqui então, como segundo aspecto, o interesse mútuo. E aí ele diz assim, neste texto, sede todos compadecidos. E a raiz grega dá o significado da palavra aqui, compadecido, como compaixão. Ou sentir com o outro o sentimento dele. E isto significa que quando os outros lamentam, nós não devemos estar rindo. Isso significa o seguinte, quando eu estou sentindo com o outro, quando o outro está chorando, eu também devo estar chorando com ele. Quando ele está rindo, eu também devo estar me alegrando com ele, me regozijando com ele, E quando nós pensamos aqui neste aspecto de Pedro, sentir com, e isso dá uma
conotação muito grande para nós também, que no nosso meio, no meio da igreja, no seio da igreja, não deve haver de maneira nenhuma um espírito de competição, quem está melhor do que quem cresceu mais do que quem. Pedro diz isso, olha, isso não deve acontecer, porque esse espírito de competição dentro da igreja de Cristo causa a inveja, causa o ciúme, e isso não é legal, isso não é bom. Aí Pedro diz assim, olha, se você está vivendo dentro de um âmbito de competitividade dentro do corpo de Cristo, você ainda, e eu vou voltar lá nos primeiros capítulos dessa carta, Pedro diz assim, olha, você ainda está tomando leitinho, você ainda não cresceu espiritualmente. Compaixão, queridos, é você olhar a vida com os olhos do outro, é sentir as dores do outro, é estar do lado do outro, é estar aqui dentro dessa palavra grega, é estar dentro, é tendo o mesmo sentimento, o mesmo sofrimento. E Paulo também, ele trabalha isso na carta aos Romanos. Ele diz assim, olha, alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E aí ele escreve ainda a carta aos Coríntios, ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos devem se regozijar também com ele. E isso é o que deve nortear a vida do cristão. Isso que deve nortear a nossa vida. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo. E uma coisa aqui é clara, a simpatia e o egoísmo, elas não podem conviver juntas, de maneira nenhuma. É como luz e trevas, não tem como conviver isto. A simpatia chega ao coração, e essa é uma outra dimensão extraordinária. Compaixão e simpatia, ela só chega no coração das pessoas quando eles compreendem o amor de Cristo, quando eles entendem o amor de Cristo. Porque a compaixão não chega a um coração dentro desta linha daqui de chorar com os que choram, rir com os que riem, só chega se primeiro chegar neste coração os poderes do alto, o reino de Deus instaurado no coração. Queridos, pessoas que estão crescendo em direção à maturidade espiritual, é nítido, é fácil. Elas compartilham os mesmos sentimentos. Elas não se alegram com a tristeza alheia. Eles não riem da desgraça alheia. E quando nós estamos então nesse patamar de rir com quem rir, chorar com quem chorar, nós estamos sim dando um passo extraordinário para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual, aquilo que Deus tanto espera de nós. Por falar em compaixão, um exemplo claro, muito bonito disso para nós, foi o de Jesus. O que Jesus nos ensinou? Em Mateus capítulo 9, 36, Jesus nos ensinou dizendo assim, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam exaustas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aí eu faço uma pergunta para você. Como você tem olhado a multidão ao seu redor? Você tem tido uma visão semelhante a esta visão de Jesus? De uma multidão exausta, aflita, uma multidão que está perdida. A pessoa que atingiu este nível de maturidade, ele consegue olhar ao seu redor, ler o comportamento, ler a situação e entender a situação. E não só isso, ela tem condição de se atirar naquela dor com o sentimento de auxiliá-la a sair daquela situação. Jesus foi para mim e é para mim
o nível mais elevado de maturidade espiritual. E Jesus, então, como um bom pastor, o que é que ele fez? Ele olhou para um rebanho perdido, a humanidade, que estava espalhada, amedrontada e faminto. E isso mexeu com o coração de Jesus. Aí ele pegou crianças no colo, ele alimentou pessoas, ele curou pessoas, ele libertou pessoas, e ele deixou este legado para mim, para você e para a igreja e para os apóstolos. Que essa deveria ser a nossa missão, essa deveria ser a nossa função, ter compaixão daqueles que precisam ter compaixão. Queridos, o meu espírito, eu confesso para vocês, como humano, ele está assim um tanto alarmado com relação às condições da vida moderna, especialmente neste período que nós estamos mais do que nunca tendo uma tendência de nos fazer insensíveis à realidade e ter compaixão daqueles que estão precisando ter compaixão. Hoje nós temos uma facilidade muito grande dentro da nossa casa. Você assiste hoje os telejornais, acidentes, famílias. Semana passada nós tivemos assistindo a alguns noticiários, acidentes automobilísticos, famílias inteiras sendo ceifadas. Nós estamos assistindo e tivemos com mais efervescência do que estamos no momento presente, algum impacto desse novo vírus que está instalado por aí, famílias perdendo seus entes queridos, né? Famílias chorando, famílias sofrendo essa dor. Nós escutamos coisas como estas diariamente e muitas vezes sem uma reação no nosso coração de compaixão. Outro aspecto que nós estamos vendo também, e isso nós temos tratado muito nesses dias, a aflição da alma. Muitas pessoas aflitas, mas que talvez um simples telefonema, uma simples dedicação da nossa parte, talvez nós consigamos ajudar alguém nesse sentido. Então, queridos, dentro dessa linha aqui, que Pedro nos ensina, ele fala assim, olha, se você for uma pessoa que você tenha a sensibilidade e que você, quando for procurado, você possa ajudar essas pessoas, lançando-se na dor delas, você está num estágio maravilhoso de crescimento espiritual. E não só apenas para um bem-estar seu, mas você também está num campo, você está num estágio que você esteja também alegrando muito o coração de Deus. Queridos, piedade é a essência de Deus. Compaixão é o próprio ser de Jesus Cristo. E essa piedade, essa compaixão, ela foi tão grande que Deus olhou para a humanidade que estava em trevas e ele se fez homem, desceu a esta terra, enviou o seu filho para que o seu filho pudesse então viver este momento e mostrar para nós esta essência maravilhosa. Em resumo aqui, nós não podemos dizer que somos cristãos se nós não tivermos compaixão pelos outros. Nós não podemos dizer que tem cristianismo sem compaixão. Por quê? Foi isso que Deus fez. Foi isso que Ele mostrou para nós, enviando o seu Filho a este mundo. Agora, crentes maduros preocupam muito mais com a experiência daqueles que estão sofrendo do que consigo mesmo. Cristãos que atingiram esse nível de maturidade, ele tem este potencial. Eu não sei como você está lidando com isso nesses dias. Eu não sei se você se fechou no seu gueto, se você lançou na dor de alguém. Eu não sei
Como você lidou e está lidando com isso em pleno século XXI? Não sei. Mas uma coisa eu te digo: se você estiver fazendo isto, você estará mostrando e declarando não para os outros, mas para você mesmo, que você atingiu um estágio de maturidade espiritual. Então, queridos, Pedro, ele diz isso para nós. Isso é crescimento espiritual, lançar-se na dor do outro. Mas Pedro continua dizendo aqui que um terceiro aspecto para nós checarmos, para nós sabermos se nós estamos crescendo espiritualmente, é a amizade afetiva. E ele diz isso para nós quando ele fala a respeito de sede todos fraternalmente amigos. Olha que palavra legal, que palavra bonita. Tem gente aí que tem mais de 2.000 amigos, né? Mais de 1.000 amigos, 200 amigos, tem tantos amigos por aí, né? Hoje com a rede social, você vai lá, todo mundo é amigo. Mas deixa eu te falar alguma coisa a respeito do que Pedro está tratando aqui para nós. A tradução da palavra fraternalmente, ela vem de uma palavra grega para amor, chama filéus. É o amor filéus. Sabe o que é isso? É aquele que tem a mente de uma amizade carinhosa. E são 3 tipos. A língua grega, ela trata, tanto no Novo Testamento, 3 tipos de amor. E esse é um deles. É a amizade carinhosa. E aí também nisto remonta os ensinos da pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí ele diz assim: nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se vocês, e o verbo aqui é esse, é o amor filéu, se você amar uns aos outros. Aí Pedro chega e diz assim: olha, isso descreve a maturidade espiritual, a maneira como que você lida com este sentimento, com a afetividade, com este amor para com o seu semelhante. Aqui no Novo Testamento fala com inconfundível precisão em uso deste amor, né? Jesus falou assim: olha, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E aqui não é essa morte física, não. Aqui é aquela ressurreição espiritual, é aquele viver para Cristo, né? Porque nós amamos os irmãos. E ele diz assim: aquele que não consegue amar as pessoas, ele ainda está morto, ele permanece na morte. E ele continua dizendo assim: e tem mais, todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, este é mentiroso. Então Pedro, ele vem colocar os seus ensinos em paralelo com os ensinos de Jesus, nesta concordância, e mostrando para nós o seguinte, que a simples realidade é que o amor de Deus e o amor do homem, eles têm que ser inseparáveis. Não pode haver, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão. Isso não tem lógica. Isso não acontece. O que Pedro e tantos ensinos de Jesus está dizendo é o seguinte: se você ama a Deus, você consegue sim amar o seu irmão. E aí Pedro, ele dá essa bela lição para a nossa vida, né? A maneira mais simples de provar, queridos, a nossa religião é verificar se ela me leva a amar o meu semelhante. Essa é a maneira simples de provar se nós somos cristãos ou não. Como que eu lido com isso no meu dia a dia com as pessoas? Alguém já disse que amizade é como uma árvore frondosa, que quando uma pessoa possui essa qualidade, os galhos da amizade, ela alcança
a vida das outras pessoas, dando-lhe abrigo, dando sombra, dando descanso, dando alívio, dando encorajamento. Sabe por quê? Amigos confortam a nossa vida. Amigos confortam o nosso viver, porque nós encontramos força na companhia das pessoas. Elas produzem frutos, elas produzem alimento, elas produzem encorajamento. O reitor da Universidade de Taylor, ele disse o seguinte, que uma das maiores esperanças na vida de uma pessoa é reunir no dia do seu velório pelo menos 8 pessoas que não ficam olhando no relógio o tempo todo. E ele então trabalha dizendo o seguinte, olha, você já conheceu pessoas que agiam dessa forma? E ele diz assim, porque um verdadeiro amigo seu, ele não tem pressa de te levar à sepultura. Mas um amigo seu, ele tem a alegria, ele tem o prazer de estar ao seu lado. Queridos, então Pedro diz assim, olha, esta amizade, ela nos mostra aqui, é uma checagem para ver em que nível de espiritualidade que nós estamos tendo. Não sei quantos são seus amigos, quantos amigos você tem. Eu não sei se nesse período de pandemia, se você conseguiu ligar para alguém, animar alguém, conversar com alguém, ou ao longo da sua vida, se você tem conseguido fazer isso. Eu só digo de mim mesmo, eu fiquei muito feliz mesmo, com a atitude de algumas pessoas, de alguns irmãos. Foram nesse período, bateram lá em casa. Está tudo bem? O senhor está bem? Joia. E eu fiquei analisando tudo. Outros me ligaram e disseram o seguinte, pastor, está tudo bem? O senhor, a família, até hoje, muitos ligam, o senhor e a família também? A minha alegria não foi porque as pessoas foram lá em casa para isso. A minha alegria foi a atitude dessas pessoas. Porque aí eu comecei a olhar para essas pessoas e falar assim, Pedro, você me lança luz e alegria no coração. Porque estas pessoas, elas estão maduras espiritualmente. Por quê? Porque ela está preocupando com as pessoas. E queridos, Pedro, ele diz isso para nós. Você atinge um nível de maturidade espiritual, a partir do momento que você pare de olhar só para você e você começa então a olhar ao seu redor. Posso te fazer uma pergunta? Você tem pessoas que ficam ao seu lado, abrigando sobre os seus galhos? À medida que nós amadurecemos, queridos, nossas amizades, elas vão se tornando mais profundas. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos passando a olhar a vida com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo Jesus. E esta medida que vai passando e que nós vamos olhando com os olhos de Deus, nós vamos nos fortalecendo cada dia mais e renovando a nossa vida cada dia mais e vamos crescendo cada dia mais. Amém? Amém mesmo? Então aqui nós paramos. Quando você ler um texto, e Pedro, nessa carta, ele faz muito isso, e estiver lá uma sessão e ele disser assim, amém, ele está dando uma pausa e pulando para outro assunto. Mas aqui nós vamos dar uma pausa. E nós vamos voltar semana que vem, se Deus quiser, no culto das 9 horas e no culto das 18 horas, culto de Santa Ceia, e nós vamos continuar conversando sobre essa carta cheia de esperança ao nosso coração. Então, cresça, amadureça espiritualmente. Com isso nós estamos alegrando o coração do nosso Deus e nós vamos vivendo dias melhores. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos encerrar aqui o nosso culto, cantando este hino, depois eu estarei orando, impetrando a bênção e terminando assim o nosso culto.
Melhor idade, terça, quarta-feira, 3h, nós estaremos aqui juntos para aquele bate-papo legal, né? Junto com o Marcelo, vocês estarão. Às 8h nós temos a nossa reunião de oração. Caso você queira vir, beleza, você pode vir e orar conosco. E domingo, 9h e às 18h. Nos 2 cultos, nós teremos a celebração da Santa Ceia. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Vamos orar, queridos. Wagner, por favor, nos dirija a Deus. Senhor nosso Pai amado, nós nos alegramos por mais esse momento que passamos reunidos na Tua casa nesta noite. Amém. Para aprendermos mais da Tua palavra. Amém. Tua palavra que é luz para os nossos caminhos. Amém. Caminhos que nós temos que enfrentar ao sairmos daqui, ó Deus.
mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor sustenta a vida de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada vida que adentrou aqui nesta noite, cada família representada. Que o Senhor venha derramar graça e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. E nos dê sempre a alegria de servir ao Senhor, ó Pai. Através das nossas circunstâncias, onde quer que estejamos, que possamos confiar somente no Senhor, Amém. Deus. Amém. O Deus supremo, o Deus que vive e reina sobre toda a terra, ó Pai. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteja alcançando, o Senhor esteja restaurando aquelas vidas que se encontram enfermas, ó Pai, neste momento. Amém. Visita cada leito, a cada teu filho, a cada tua filha. Amém. Afofa o leito do teu filho, ó Em nome Deus. de Jesus. Clamamos em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão passando também por tratamentos médicos, Sim, ó dê a Deus. eles sustentação e que eles venham confiar somente no Senhor, ó Pai. Amém. Ó Pai, abençoe a cada teu filho. Coloca a tua boa mão do Senhor em favor de cada um deles, ó Em nome de Pai. Jesus. E nós, ao sairmos daqui nesta noite, que o Senhor venha nos dar uma semana completa, uma semana de vitória, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja indo à nossa frente, abrindo as nossas fronteiras, ó Pai, Em nome e de nos Jesus. livrando do mal, Em ó nome de Pai. Jesus. Fica conosco, fica com teu povo, Amém. Senhor. hoje e sempre eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana. E não esqueça de ligar, reservando o seu horário nos cultos, tanto da manhã quanto à noite, para nos ajudar, tá bom? Deus abençoe. Até breve.